Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estou aqui com vocês e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre sinais de pontuação. Alguma vez você já se perguntou como seria ler um texto e esse texto não ter nenhum sinal de pontuação? Com certeza seria uma missão bem difícil, mas na nossa aula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre sinais de pontuação, quando utilizá-los e qual a finalidade de cada um deles. E para iniciarmos, vamos começar falando sobre o ponto final. O ponto final, ele serve para indicar o final de uma frase. Observem o exemplo. A estrela brilha no céu. Ela termina com ponto final. Temos também a vírgula. Para que serve a vírgula? Ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, para separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Observem só aqui. A frase diz o seguinte: Pandora comprou muitas frutas, laranja, mamão e uva. Observem que na hora da leitura, quando eu li a palavra laranja, eu fiz uma pequena pausa. Além da pausa, a vírgula, ela está separando os elementos, que no caso são os nomes de frutas. Pandora comprou muitas frutas, laranja, mamão e uva. Então, essa é a finalidade da vírgula, separar elementos em uma frase. Temos também 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Os 2 pontos são usados para fazer explicações sobre algo, são usados para indicar uma relação e também são usados para indicar a fala de um personagem em um diálogo, tá? Os 2 pontos indicam uma enumeração ou quando alguém vai dizer alguma coisa. O exemplo diz assim: hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Observem que, depois da palavra estojo, temos os 2 pontos. E na sequência vem a enumeração de materiais escolares: lápis, borracha e apontador. Então, essa é uma das finalidades dos 2 pontos: indicar uma enumeração. E também quando alguém vai dizer alguma coisa. Temos também as aspas. Quando que as aspas são utilizadas? As aspas, elas indicam a fala de outra pessoa no texto. Elas servem para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. As aspas, elas indicam a cópia de um texto, de uma frase que alguém pensa ou fala. Olha o exemplo. As palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. A frase, as palavras são como os pássaros, estão entre aspas. Por quê? Porque esta frase é de uma outra pessoa que não sou eu. Eu copiei a frase de um importante poeta e por isso eu coloco ela entre aspas, porque ela não é da minha autoria. Temos também o ponto de interrogação. O
ponto de interrogação, ele é utilizado para indicar uma pergunta. Observem que temos aqui vários balões. E dentro de cada balão tem o início de uma pergunta, né? Que nós geralmente fazemos quando nós queremos saber de alguma coisa. O que? Onde? Por quê? Quem? Quando? Como? Então, o ponto de interrogação, ele é usado quando nós vamos fazer uma pergunta. Como você se chama? Observem que a entonação da minha voz, ela muda de acordo com o ponto que eu utilizo. Não esqueçam, o ponto de interrogação indica uma pergunta. Temos também o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, advertência, uma ordem. Então, ele é utilizado em frases exclamativas. Exemplo: que belo sapato! Ufa, que susto! Feliz aniversário! Não faça isso. Observe que cada uma destas frases, elas trazem o ponto de exclamação, porque elas indicam admiração, indicam espanto, indicam alegria, indicam uma ordem. Frases exclamativas terminam com ponto de exclamação. Temos também o travessão. Quando que o travessão ele deve ser utilizado? O travessão, ele indica a fala de alguém em um diálogo. Toda vez que nós vamos ler uma frase ou escrever um texto e formos colocar a fala de um personagem, nós precisamos empregar o travessão. Observem aqui. A professora falou. O que foi que a professora falou? Quando nós vamos empregar a fala da professora, o que ela disse, a frase começa com travessão. Crianças, abram o livro na página 100. Esse travessão indica que é a fala da professora. Frases. Agora nós vamos falar um pouco sobre frases. O que são frases? Frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. As frases, elas começam com letra maiúscula e terminam com sinal de pontuação. Toda frase precisa começar com uma letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação. Veja este exemplo. Temos aqui a imagem de um cavalo e de um menino. Esse menino está observando o cavalo. Então, eu coloquei a seguinte frase: João vê o cavalo. Observe que a frase começa com letra maiúscula e ela termina com ponto final.
existem vários tipos de frases. E hoje nós iremos falar sobre 4 tipos, tá bom? Vamos falar sobre a frase declarativa afirmativa, que é aquela frase que você declara alguma coisa, é aquela frase em que você afirma alguma coisa. Sobre a frase declarativa negativa, é aquela que você declara alguma coisa negativamente, ou seja, que você fala de algo de forma negativa. As frases exclamativas, que são aquelas que indicam admiração, surpresa, alegria. E as frases interrogativas, que são aquelas que indicam uma pergunta. Iremos falar um pouco mais sobre cada uma delas, sobre cada um desses tipos de frase. Observem aqui que temos a imagem de uma mulher e esta mulher está segurando 2 sacolas. Ela diz o seguinte: hoje fui às compras. A frase ela termina com o ponto final. Esta mulher ela está declarando que ela foi fazer compras. Então, isso significa que esta frase é uma frase declarativa afirmativa. Ela está afirmando que ela foi fazer compras. Temos aqui o homem. E este homem diz o seguinte: e o que fortes comprar? Observe que o ponto utilizado ao final da frase é o ponto de interrogação. E quando empregamos o ponto de interrogação no final de uma frase, isso indica que a frase é uma frase interrogativa. Temos aqui uma outra mulher que diz o seguinte: que cabelo lindo! Observem a entonação da voz. Que cabelo lindo! Esta frase termina com o ponto de exclamação e ela está admirando alguma coisa. O que ela está admirando? O cabelo. Então, esta frase é uma frase exclamativa. E temos aqui uma outra mulher que diz: eu não gosto dessa cor. Observem que esta mulher está declarando que ela não gosta de uma cor. Ela declara negativamente. E por isso, esta frase é uma frase declarativa negativa. Observem o emprego da palavra não nesta frase. Esta palavra faz com que esta frase seja declarativa negativa. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo sobre sinais de pontuação e tipos de frase. Para que você possa compreender ainda mais sobre esse assunto, é de extrema importância que você faça muitas leituras. Leiam bastantes textos, observando cada sinal de pontuação empregado e colocando a entonação correta na hora de fazer a leitura. Se aparecer o ponto de interrogação, leia com um tom de pergunta. Se aparecer o ponto de exclamação, observe se a frase está admirando, se ela está mostrando surpresa, o que ela está indicando. Use a pontuação correta
e com certeza você vai compreender melhor a leitura do texto que você for fazer. Então, eu deixo para vocês abraços e vamos realizar agora as nossas atividades.